Fala galera, meu nome é Thiago, eu estou cursando Matemática na Universidade de Sorocaba, na Uniso. Eu gravei um vídeo anterior falando um pouquinho de progressão geométrica no Word, dei ali uma introduçãozinha do que é uma progressão geométrica e partimos para 4 exemplos, então foi bem simples, mas o que eu gostaria de mostrar realmente é que se podemos aplicar o triângulo de Sierpinski para o ensino da progressão geométrica. Então vamos começar a construção começando pelo um triângulo. Então para a gente fazer um triângulo equilátero, Euclides escreve no seu livro Os Elementos que nós precisamos de um segmento de reta AB e nós vamos utilizar daí compasso e criar duas circunferências. Uma circunferência em centro A e outra circunferência em centro B. Vamos traçar aqui um pontinho de intersecção de dois pontos. Aqui. Então nós temos ponto A, B e C. E vamos traçar o nosso polígono. Clique em C, A, B e volta em C para fechar esse triângulo. Feito isso, o que nós podemos aqui analisar aqui para saber se é um triângulo equilátero ou não? O AB ele é um segmento de reta, só que ele também é o raio da circunferência de centro A e é o mesmo raio da circunferência de centro B. O BC é um raio da circunferência de centro B que tem a mesma medida de AB e o AC é o raio da circunferência de centro A que é a mesma medida do centro AB. Ah, Thiago, você falou isso, que bonitinho, mas eu quero saber se realmente isso é verdade. Aqui o GeoGebra nos ajuda, que a gente pode selecionar aqui a figura, né? Podemos selecionar o triângulo. Aqui nós podemos medir ângulo e distância. Então vamos medir o ângulo primeiro, clicando aqui na figura. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero tem que ser 60 graus. E a soma deles 180. Então nós temos 3 de 60, dá os 180. E vamos ver os seus lados também, se a gente consegue, se foi feito com a mesma medida. Ó, esse lado deu 5,94, deu o mesmo 5,94 e deu o mesmo 5,94. Sendo assim, esse triângulo nosso, ele é um triângulo equilátero. Para tirar essas informações, só vim aqui na setinha aqui e voltar. Então, apaguei aqui essas informações. E para apagar as informações da circunferência, que nós não vamos mais precisar, clicar sobre a circunferência, botão direito, exibir objeto. Clica aqui, ele sumiu. Selecionou, botão direito, exibir objeto, ele sumiu. Então nós ficamos aqui somente com o nosso triângulo equilátero. Bom, para a gente fazer o triângulo de Sierpinski, nós vamos ter que calcular aqui o ponto médio aqui desses segmentos. Então aqui no GeoGebra também nós temos aqui no ponto médio, ou centro. Então clicamos aqui em ponto médio, AB até AC, AB e BC. Então, nós criamos aqui o ponto médio D, E e F nos segmentos. E outra ferramenta legal, chamada ferramenta macro, nós vamos criar esse triângulo aqui, esse polígono que nós fizemos, deixar ele como se fosse uma ferramenta de copiar e colar. Então, nós criamos essa ferramenta. Na hora de eu desenhar o outro triângulo que eu quero aqui, eu vou utilizar a ferramenta para fazer a criação dele. Então, a gente vem aqui do ladinho direito, ferramentas, criar uma nova ferramenta. Mas primeiro, eu preciso selecionar meu triângulo. Então, vem aqui, criar nova ferramenta. Então, está vendo aqui o triângulo T1, objetos finais. É um polígono C, porque eu comecei aqui em C, A, B. Então, essa é a sequência. Objetos finais, objetos iniciais é o ponto AB, foi criado o segmento. E eu posso colocar nome e posso colocar até imagem, ícone. Mas eu não vou colocar imagem, vou colocar somente o nome, vou chamar ele de triângulo. Essa ferramenta. Vamos colocar triângulo 1, porque eu vou utilizar outras ferramentas para criar outros triângulos. Então, criei a ferramenta, apareceu aqui no canto, aqui na barrinha de ferramentas. Vem aqui, triângulo 1, clicou FD. Formou o triângulo central. A gente pode aqui também, deixa eu apagar esse ponto. Vamos fazer de novo aqui. Perfeito. Selecionando esse triângulo no meio, eu posso fazer ele mudar de cor, deixar ele um pouco mais escuro ou mais claro. Então eu vou preencher aqui ele, deixar ele um pouquinho mais escuro e vou explicar o porquê desse motivo. Então vou deixar em 50 aqui. Então aqui, como a gente colocou um triângulo no meio, nós retiramos uma parte desse triângulo, tá? Então esse triângulo DFE é como se a gente tivesse feito num papel e ter recortado esse centro desse triângulo. Então, o triângulo original era 1.
Agora, do triângulo original, a gente tem quanto? 1, 2, 3. Então, isso daqui seria 1/3, certo? Do original. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos criar mais triângulos aqui nesses pontos, tá? E aí, vamos criar uma nova ferramenta agora. Eu quero criar essa imagem para eu reproduzir em cada quadradinho branco desse. Então, nós vamos selecionar aqui em mover, seleciona o triângulo maior junto com o triângulo menor. E vamos novamente criar ferramenta. Criar ferramenta. Aí está vendo agora aqui, objetos finais. Foi o polígono CAB, que é o CAB, e também o outro triângulo FD. Por que só FD? Porque a gente só precisa de 2 pontos para a gente criar a ferramenta, para criar o triângulo na ferramenta que nós queremos. Os objetos iniciais continuam sendo o ponto AB. Vamos clicar em próximo. E agora a nossa ferramenta se chamará triângulo 2. Ok? Então, feito isso, nós podemos aqui, nesse ponto A e E e B, D e F, a gente criar essa mesma figura em cada centro dessa figura branca. Então, se a gente vem aqui, triângulo 2, A, E, olha que bonitinho que ficou, E, B e D, F. Eu vou deixar maior essa imagem, aí, beleza, perfeito. Então, aqui que a gente fez? A gente reproduziu a imagem aqui nesses triângulos menores. O que vocês estão percebendo? Nós estamos recortando ele. Então, essa imagem central mais escura é a parte que nós removemos deles. Olha só que legal. Foi removido do triângulo. Foi recortado. Então, por que o uso da tecnologia? Se a gente estivesse no papel, desenhar esse triângulo e ir recortando, chegaria um momento que a gente não conseguiria recortar mais, porque não teria mais papel para ser recortado, porque esse limite vai tender a zero. Mas não é aqui o objetivo dessa aula, não é falar sobre limites, e sim de progressão geométrica. Tá? Então aqui, o que isso aconteceu? Da figura original que nós tínhamos para essa figura que temos agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nosso primeiro elemento era um triângulo, o segundo elemento era 1/3, agora o terceiro é 1/9. Então, esses triângulos cinzentos aqui, nós retiramos dele. E assim formou aqui esse novo triângulo. Vamos construir mais uma etapa? Precisamos de 2 pontos para a gente construir. Então, utilizando a lupa, para que fique certinho esses pontos, vamos construir os pontos bem aqui, ó, na ponta, como se fosse do vértice do triângulo, tá? Então, vamos criar uns pontos aqui, mais esse ponto aqui central. Aqui, beleza, ponto I. Agora vamos fazer o mesmo para essa parte aqui também do triângulo. Então, vamos colocar aqui. O porquê que tem que ser bem certinho? Porque esse ponto é muito sensível. Conforme você clica, é onde ele vai ficar. Olha aqui, se reparar, esses 2 pontos não estão no lugar que deveria estar, porque ele está para cima do triângulo. Vamos apagá-los e fazer novamente, ó. Então, ele tem que ficar aqui, J, e vamos colocar outro aqui, ponto, aqui, em K. E vamos desenhar um outro ponto aqui embaixo também. Você viu que o ponto de intersecção, nós não precisamos ter esse cuidado, porque ele automaticamente entende a intersecção entre 2 pontos e faz a criação do ponto de intersecção. Nesse caso, nós estamos colocando um ponto no plano. Então, onde a gente clicar, esse ponto vai ficar. Então, vamos criar aqui mais um ponto. E aqui na pontinha aqui do triângulo, perfeito. Ok. Para reproduzir aquela imagem, nós já temos os pontos necessários, que são 2. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar a ferramenta 2, a triângulo 2, nós vamos criar mais triângulos. Olha que legal. Aqui, 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 aqui. Até o L e do L até o B. Então, nós fizemos mais recortes. Então, a gente tinha 1/9. Quantos nós temos agora? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então começou em 1, foi para 1/3, 1/9, 1 sobre 27. É claro que daí vai depender de cada aluno, então vai ter alunos que no 1/9 já percebeu que a razão entre o primeiro, segundo e terceiro termo é 1/3. Tem alunos que não, que de repente nessa posição agora de 1 sobre 27, ele entendeu essa razão. Então, o que eu falo da tecnologia? Imagine só se a gente... Opa, apareceu um ponto P aqui, vamos deletar esse ponto P. Então, nós vamos vir aqui em P, ocultar ele. Então, ó, aqui eu uso da tecnologia, aumento e diminuo. Imagine se esse triângulo fosse bem pequenininho e a gente ter que recortar essas partes. Seria impossível. Na mão seria praticamente impossível. Mas aqui eu posso infinitamente. Eu posso ir até 1,81 e assim vai indo embora. E nós vamos construir mais. Então agora aqui, olha que interessante. Eu fiz aqui 1,27. Vamos supor que eu queira fazer uma macro desse triângulo todo aqui, desse desenho. Ô Thiago, dá para fazer? Dá. O que nós vamos fazer? Em mover aqui, eu vou selecionar o triângulo. Tá vendo que daí ele está pegando essa parte, só essa partinha do bico aqui? Nós vamos segurar o Ctrl, vamos clicar em todos os triângulos, todos eles, tá? Ó, todos estão clicados. E agora nós vamos clicar nos centrais também. Olha que legal. Central, ó, selecionar tudo. Então todos os triângulos aqui estão selecionados. O que nós vamos fazer agora? Criar a ferramenta. A gente vem aqui, criar uma nova ferramenta. Olha objetos finais. Quantos triângulos de objeto final ele está me dando? Objetos iniciais. E agora a gente vai colocar no nome ícone. E aqui nós vamos colocar então de triângulo 3. Concluído. Certo? Novamente a gente precisa de 2 pontos para poder reproduzir esse triângulo. Se nós não tivermos os 2 pontos necessários, a gente não consegue construir. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir só aqui para vocês verem que fascinante que fica. Então vamos colocar aqui o ponto, aqui o Q e o ponto aqui também. O ponto Q não ficou legal, vou deletar. Vou ampliar mais um pouquinho aqui. Eu preciso que venha aqui, ó. Aí, isso, agora ficou bom. Agora aqui, vamos colocar outro ponto aqui, perfeito. Então, utilizando a ferramenta triângulo 3, selecione Q e vai até o R. Tá vendo? Deu erro. Eu não criei a ferramenta de acordo. De repente esqueci algum triângulo. Mas vamos usar o triângulo 2 mesmo, que já está aqui, está funcionando. E a gente consegue ir desenhando triângulos aqui na lateral desse. Você vê que sempre vai ter um maior e 3 pequenos ao seu redor. Um maior, 3 pequenos ao seu redor. Aqui os pontos que eu criei não são necessários para a criação. Com a ajuda da tecnologia, se eu vir aqui em zoom e clicar na onde eu quero que o ponto fosse formado, olha lá, ele já formou. E assim é S em H, tá? Aqui também é a mesma coisa. Vamos criar tudo com a ferramenta 2 e ele vai me dar um outro número. Aqui a gente vai analisar daí os fatos, já que eu não criei a ferramenta correta. Aqui, ó. Vamos fazer aqui também, que eu vou precisar de mais espaço. Aqui, ferramenta. Aqui. Imagine fazendo isso na mão, gente. Calculando o ponto médio de cada ponto, sem essa ferramenta de colar, copiar e colar. Imagine o trabalho que daria isso. Então, aqui, ó. Agora vou fazer o seguinte, vou parar de construir. Vou mostrar a imagem aqui. Aqui, ó.
vendo como ficou nossa imagem? Então, o que nós podemos analisar aqui? Cada parte branca dessa, conforme eu crio a minha ferramenta, ele vai fazer um recorte de uma parte, vai deixar um terço, um terço, um terço, um terço, um terço. Então, sempre será um terço aqui de cada triangulinho desse. Então, a razão do nosso triângulo de Sierpinski, ela é um terço. Então, imaginemos, começamos com o triângulo 1, o segundo ficou um terço, o terceiro um nono, o quarto um 27, um quinto vai ficar um 81 e o próximo vai ser um 243 e assim sucessivamente. Então, a razão desse triângulo de Sierpinski, ele é razão 1 terço, que ele sempre vai multiplicar então o anterior pela razão Q para dar a posição que você quer da imagem. Então, imaginemos que tem uma atividade e a gente fala assim, a gente chegou aqui até o... Eu dou essa imagem para vocês, com essa figura, com a sequência até 1 sobre 27, um exemplo. E dou daí as respostas, qual será a posição 6 desse triângulo de Sierpinski, e as imagens embaixo relacionando, por exemplo, a primeira imagem com o número 4, a segunda com o número 5, com 6, e a última imagem com o número 7, que é a que nós queremos saber. Então, você vai ter que entender de razão, de progressão geométrica, de entender o que a imagem está querendo dizer, e assim você criará o raciocínio para saber qual será a imagem a que eu estou pedindo no exercício. Então, assim, é bem legal o triângulo de Sierpinski, dá para ser aplicado para as crianças, para os alunos, dentro de sala de aula, e inclusive no ensino médio, né, que fala sobre essa parte aí também. Então, nós vamos, aqui, até no ensino médio, tem parte de limites. Então, eu não entrei aqui em detalhes, mas podemos também falar de limite, porque esse limite tenderá a zero. Então, conforme a gente vai multiplicando um terço, um terço, um terço, ele vai ficando tão pequenininho, por isso que no papel a gente não vai conseguir fazer isso. De repente, se pegar uma folha sulfite, desenhar o triângulo equilátero na folha sulfite, fazer o 1 terço, 1 nono, 1 27, 1 81, 1 243, talvez do 1 243 para frente, você já não consiga mais recortar. Primeiro que não vai ter mais espaço na folha e segundo que vai dar muito trabalho. Imagine você cortando 243 partes, é bem complicado. Então, assim, a tecnologia pode nos auxiliar nisso. Espero poder ter ajudado. Essa é a minha aula, que eu imagino quando assumir a ser professor, eu passar para um aluno interagindo com o aluno. Aqui não temos interação, então até interagir, a gente construindo e dedutivamente fazer com que o aluno entenda que ali tem uma razão de progressão geométrica. Então ele tem uma razão de progressão geométrica, ele está indo para um limite. Então essa é a ideia, deixar ele deduzir sozinho. Então a gente vai dar a construção, vamos construir junto e ele só por si fará essa dedução e da fórmula também. Ok, pessoal? Espero poder ter ajudado, espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. Obrigado.